Vamos ler Êxodo capítulo 7, versículo de 1 a 13, que vai ser a pregação de hoje. Acompanhe comigo a leitura que farei. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua casa, da sua terra, os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor quando estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando Faraó vos disser: fazei milagres que vos acreditem. Dirás a Arão: toma o teu bordão, lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Leiam o verso 13. Amados, a Bíblia nos diz que Deus enviou Moisés para confrontar a maior potência do mundo antigo, que era o Egito. Mas o que mais chama a atenção no encontro de Moisés com Faraó não foi o cajado de Arão se transformar numa cobra e engolir as cobras que os magos, por suas magias e encantamentos, fizeram aparecer dos seus cajados. Mas sim, como diante de evidências tão claras, o coração de um homem pôde se tornar tão impenetrável. Lê de novo o verso 13. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Diga depois de mim: o coração de Faraó se endureceu. Mas não se engane, amado. O Egito não está apenas na história, ele habita nos nossos padrões de comportamento, como vimos ainda agora há pouco atrás. A ciência chama isso de rigidez cognitiva. A Bíblia chama de endurecimento. E eu, pastor Cláudio Barroso, vou chamar de síndrome de Faraó. E ela é extremamente destrutiva, e bem pode ser que ela esteja na sua porta, a porta do seu coração. Quem sabe você hoje não vai descobrir que já está com a síndrome de Faraó e você precisa ser liberto dela. Para que você entenda o perigo da síndrome de Faraó, nós precisamos olhar para o futuro de Israel. Esse povo que agora é o povo hebreu escravizado no Egito, vai ser liberto pelas mãos de Moisés, e Deus os conduzirá até a terra de Canaã. Lá eles se estabelecerão como uma nação. E você vai chegar no livro de Juízes, que você vai ler mais à frente, no nosso plano de leitura bíblica, no caminho da obediência, quando o povo de Deus entra num ciclo doentio de rebeldia, disciplina de Deus, arrependimento superficial, misericórdia de Deus e novamente rebeldia. Você vai ver que eles desobedecem a Deus, rebeldia, sofrem as consequências, disciplina de Deus, choram pedindo ajuda, expressam arrependimento superficial. Deus providencia o livramento, expressão da misericórdia do Senhor. E então, quando tudo está bem, eles voltam a desobedecer por rebeldia. Esse ciclo se repete por séculos. E por quê?
porque o arrependimento deles era apenas emocional e não cerebral, como tem sido o arrependimento de muitos que dizem ter sido tocados pela palavra de Deus e até se expressaram. Eles queriam o livramento de Deus, mas não o senhorio de Deus. Eles viciaram no perdão sem nunca mudar a rota, como tem muita gente fazendo isso, muito crente. Já se acostumou em ser crente. Não é por outra razão que a gente abre, não abre, mas antigamente dizia abre os jornais, a gente liga a TV, a gente liga o celular, a gente entra nas mídias sociais e o que a gente está vendo? Pastor da igreja fulana de tal envolvido no escândalo do INSS. O presidente do banco, não sei o que lá, e do escândalo, não sei o que lá, é crente da igreja, não sei qual. Crente. Gente que se acostumou a pedir perdão no domingo e cometeu o pecado de novo na segunda-feira. Ao fazer exegese desse texto que nós lemos, vejam o que nós encontramos. Vamos ler de novo o versículo de 1 a 4. Amados, nesse trecho, Deus está antecipando a Moisés o que Faraó fará. E o que Faraó fará? Não vai ouvi-lo, não vai dar ouvidos. O termo hebraico para endurecer, que é cachar, sugere algo que se torna denso, pesado, inacessível. Quando nós nos recusamos a mudar, irmãos, o nosso cérebro, ele reforça sinapses que justificam a nossa rebeldia. Faraó criou uma redoma mental. Ele não era apenas uma vítima do destino, ele era escravo das suas próprias escolhas repetitivas. Vamos entender isso. Porque assim como o Faraó, nós também podemos estar construindo, ou já temos construído, fortalezas mentais. Precisamos entender que o nosso cérebro é como um jardim. Quanto mais você caminha por uma trilha, mais batida e fácil de usar ela fica. Quem aqui já foi na roça, lugar de interior? Ou já fez uma caminhada por alguma trilha no meio do mato, alguma coisa assim? Quem já? O que você repara? Você chega lá, tem mato, mas tem um caminho que você vê careca. A gente chama aquilo de trilha. Por que a gente vê aquilo limpinho, careca? Ou não está na terra nua, ainda tem mato, mas você percebe que exatamente ali é a trilha. Por quê? Porque o mato está crescido desse lado, o mato está crescido do outro, mas ali onde é a trilha, o mato está pisado. E de tanto que pessoas passaram ali, formou aquela trilha. Então não tem como errar. Se eu quero ir lá para aquele lado, em vez de eu dar a volta, eu posso pegar a estrada lá, mas eu corto o caminho por aqui, por essa trilha. Então é só eu passar por aqui. Assim é o nosso cérebro. Nós também criamos trilhas neurais, trilhas no nosso cérebro. E quanto mais você caminha por essa trilha,
mais batida e fácil de usar ela fica. Essas trilhas no nosso cérebro são o que a ciência chama de sinapses. São as conexões elétricas entre as células do nosso cérebro. Se você sempre responde com rebeldia, o seu cérebro cria uma estrada asfaltada para esse comportamento. Você já reparou? Eu não preciso levantar a mão, não vou pedir. A começar de mim, quantas vezes? Eu sabia que estava errado. E aí eu dizia, Senhor, não posso continuar, não posso fazer isso mais. Em nome de Jesus, Senhor, nunca mais eu vou fazer. E aí houve aquele quebrantamento, aquela tristeza, aquela coisa, aquela consagração. Aí vem o dia seguinte, o outro dia, e vem a tentação para fazer aquilo, e ela é sedutora, e as circunstâncias me movem, e eu sei que não devo, mas quando vê eu estou fazendo de novo, e porque eu fiz de novo aquilo, novamente eu digo, Senhor, me perdoa, que tristeza, Senhor, eu não posso, isso aí é errado, é pecado, eu rejeito, eu não quero mais fazer isso. Passa-se uns dias, a coisa é sedutora, ela é atraente, e quando vê, você começa a ser envolvido, e daqui a pouco você faz de novo, você diz, Senhor, me perdoa, eu sei que está errado, não era para fazer, mas eu não consegui resistir, mas eu não quero mais continuar fazendo. Amanhã, passa um dia, a coisa é sedutora, ela é atraente, quando vê, você comete o erro de novo, e vem um pensamento na sua mente, já dizendo assim, sem vergonha, vai pedir perdão de novo? Mas você resiste, você disse, é a voz do diabo. Eu vi o pastor Cláudio dizer que todo pensamento mau e negativo não vem de Deus, não vem de mim, vem do diabo. Senhor, me perdoa, não quero mais fazer. Mas já não confesso que eu já não estou mais sentindo tanta tristeza não. E daqui a pouco você está fazendo de novo, e de novo, e de novo, e já não pede mais perdão, já não sente tristeza, você já não sente constrangimento, e você segue fazendo. O que é que você construiu? Você construiu um caminho neural, um caminho batido no seu cérebro. E agora você não tem mais resistência e você vai continuar fazendo. E por que disso? A palavra de Deus diz, resista ao diabo e ele... Mas por quê? Mas eu fugi. Eu não fui lá. Não disse de novo, não me arrependi. A palavra de Deus não diz que se confessarmos nossos pecados, isso é fiel e justo para perdoar os pecados e vai toda a justiça. Mas eu fui de novo, sim, a palavra de Deus diz, resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas ele também diz assim, foge de toda aparência do... Por que é que eu vou dar margem a Satanás para me tentar? Eu tinha problema com alcoolismo, eu me converti, agora eu sou de Jesus, aleluia, amém? Isso significa dizer que eu não posso nunca mais voltar a ser alcoólatra? Posso. Os colegas de bar, eu passo e eles estão me chamando, eles dizem, não, tudo bem, valeu, depois, vão embora. Depois, vão embora. Um dia um chega para mim assim, pô, cara, porque tu virou crente agora, você não pode mais parar para bater um papo com a gente? Tá tudo bem, você não precisa beber não, mas não pode parar um pouquinho para conversar com a gente? Só que eles estão onde? No botequim. Aí eu fico constrangido. Não, cara, não tem nada a ver, eu só parei de beber. Então, qual o problema? A gente deixou de ser seus amigos? Aquilo constrange, daqui a pouco eu paro. Eu estou parando aonde? O cheirinho da bebida está vindo para onde? Para o meu cérebro. E o ambiente do relacionamento vai provocar o quê? Naquele dia eu resisti, saí dali, glória a Deus. Estou liberto, aleluia. Daqui a pouco estou eu lá de novo, batendo papo com eles. Quando vê só, eu volto para a bebida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, não é só resistir ao diabo. Resistir ao diabo é obedecer a palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus diz para mim? Aquele é um lugar para eu me permitir estar? Quem é que é mais poderoso que o diabo? Eu não sou. O menorzinho dentre os espíritos imundos, com petalequinho me arrebenta. A palavra de Deus diz que é em Cristo que eu sou mais que vencedor. Para estar em Cristo, eu tenho que estar na palavra de Cristo, na palavra de Deus.
E a palavra de Deus diz, foge da tentação. Aquilo ali vai ser uma tentação para mim. Ela diz, foge da tentação, e eu estou ali. Não, é porque, poxa, não é porque eu me converti, agora eu tenho que jogar fora todas as amizades que eu tinha. A palavra de Deus diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele lugar é para mim? Não, se eles quiserem, não tem problema nenhum. Quer me visitar? Minha casa está ali. Que dia que eu posso ir na tua casa? Mas se eu chego na casa dele, ele está bebendo, ele bota lá a bebida em cima da mesa, irmão, o que eu estou fazendo visitando ele? Não volto mais. Isso significa dizer que eu vou fazer dele meu inimigo? Não. Significa dizer que se eu não proteger o meu tesouro, ele será roubado. E o que é o meu tesouro nesse sentido? É a minha comunhão com o Espírito. Se eu tiver que escolher entre a minha comunhão com o Espírito Santo e você, tchau. Eu fico com ele. E se você quiser entender que agora eu virei santarrão, Deus te abençoe. Vou orar para que você se converta. Não, mas pastor, mas eu tenho que voltar lá, dar meu testemunho. Não é você que tem que voltar lá. Vai dar testemunho para outras pessoas. Não é você ir lá, você que viveu, você que teve, você que construiu um caminho batido neural, construído para a dependência daquela coisa que é pecado. Não é você não. Deixa para outro. Você não. Você não é o Todo-Poderoso, esse é Deus. Esse é outro. Faraó não acordou mal, queridos. Ele construiu essa estrada dizendo não a Deus repetidamente. Você vai ver. Em alguns momentos ele diz não para Deus, vem a praga. Aí ele vai e chama Moisés. Não, é sim para Deus, mas é sim, mas é não. E de novo, e de novo, e de novo. Mas ele não se tornou assim a partir de Moisés, ele já era assim. Amados, quando nós desafiamos uma autoridade, o nosso cérebro libera substâncias de prazer, chamada dopamina. Sentir-se dono do próprio nariz, alô juventude, não é só a juventude, mas sentir-se dono do próprio nariz dá uma sensação de poder que vicia, transformando a desobediência num hábito biológico. Quem aqui já jogou um joguinho de videogame? Já? Aquele que você tem que vencer etapas para passar para a próxima etapa, senão você está total e o bonequinho morre. Aí, quem aqui já passou uma noite em claro, foi dormir talvez amanhecendo o dia, porque aquele negócio foi e voltou, não, eu tenho que passar, eu quero, cheguei quase. Quem aqui além de mim já passou por isso? Ó. Isso eu fui lá para o extremo, para quem passou a noite em claro. Se eu perguntar aqui, quem perdeu uma hora tentando vencer de fase? Eu me lembro da época que existia o pessoal das antigas aí, como é que eram aquelas casas que o pessoal ia para jogar? Era aquela, Rodriguinho, que você não saía dela. Lan House, mas não era Lan House não, antes da Lan House. Hein? Fliperama. Fliperama era uma máquina, mas existiam várias máquinas de jogos diferentes daquela. Irmão, quanta grana jogada fora naquele negócio lá, e a bolinha caía. Não, mas a próxima eu ganho. E aí, daqui a pouco corri em casa, mãe, dá um dinheiro aí, para quê? Para comprar um sorvete. Sorvete nada, era para jogar o fliperama. Depois veio a Lan House, a cara do Rodriguinho. O Rodriguinho foi liberto. Não, Rodriguinho. Irmãos, que coisa! Por quê? Porque aquilo vicia. A sensação do prazer, da vitória, de estar por cima, de ser aquele que ganha. Já reparou que tem gente que vai jogar carta, futebol, vôlei? Se o time dele perde, meu irmão, vira um urso. A pessoa vira um monstro.
O time contrário foi lá e fez um gol. Ele agora vem enfurecido, ele quer quebrar a perna do cara. E já dá um chega para lá no outro. E ele já se torna violento. Não tem ninguém aqui que já foi desse jeito, né, irmão? Nem tem ninguém aqui que faz isso. Todo mundo aqui é crente, amém? Deixa eu fechar o ouvido para não ouvir. Pois olha aqui. Essa sensação de poder vicia. Agora imagina o camarada, ele é o faraó, ele é o poderoso da terra. Não tinha nação mais poderosa do que a dele. Um cara que era tratado como Deus. Pensa. Como é que era a mente dessa pessoa? Agora imagina que ele tem que se submeter a uma autoridade que está acima da autoridade dele. Sentir-se dono do próprio nariz, queridos, dá essa sensação de poder que vicia. E vai transformando a desobediência num hábito biológico. O cérebro de Faraó filtrava aqueles milagres que ele ia vendo acontecer. E ele só enxergava o que justificava o seu orgulho. Imagina se eu vou me submeter. A síndrome de Faraó, que afeta e ataca a nós também, começa quando nós ouvimos a verdade e dizemos assim, não é bem assim também não. Para mim não é bem assim. É o início de uma crosta neural que nos impede de seguir, de sentir o toque do Espírito Santo. Por quê? A gente está muito cheio do eu. Quanto mais você diz não para Deus, mais asfaltada e automática essa estrada vai ficando. O pecado deixa de ser um tropeço. Ele passa a ser uma estrutura biológica, um caminho neural, uma estrada batida dentro do nosso cérebro. Agora, vamos ver os versos 10 e 12, 10 a 12. Lê bem forte. Irmãos, vejam a cena. Moisés fala para Arão que lança o seu cajado. O cajado se transforma numa serpente. Os magos de Faraó vêm, que eram os mágicos, e eles fazem lá seus encantamentos. Já viu um mágico fazer uma mágica? Ele pega um negócio que é mole e transforma na varinha dura. Ele pega aquela varinha e transforma um negócio com um pano mole. Já viu isso? Ele pega uma moeda, põe um copo, ele faz negócio com a moeda some da mão dele e aparece dentro do copo. Já viu isso? E você fica imaginando assim, como pode? Isso só pode ser bruxaria. Esse troço não tem, é sobrenatural. Não é, é um encantamento. O que é um encantamento? Engana os teus olhos, tirando a atenção do que você deve colocar atenção, para você não colocar atenção naquilo que a outra mão está fazendo. Já viu aquela mágica do copo que o cara, ou a garrafa, que o cara pega e coloca um pano, ou ele coloca um guardanapo, e ele manda a pessoa dar um tapa, e aí ele pega, já vai, amassa e fica todo amassadinho? Já viu? Repara que toda vez que ele fizer isso, ele está na borda da mesa. Quando ele mexe com a mão, aquela garrafa cai, o que ele está segurando aqui já não é mais a garrafa. É só um gargalozinho, pontinha, pedacinho assim, que quando ele amassa e junta tudo, fica no meio daquilo. E para você, cadê? A garrafa é desse tamanho, some. E a pessoa diz, meu Deus, esse homem é mais poderoso do que o apóstolo Paulo. Encantamento. Os magos de Faraó vêm e transformam também o cajado deles em
cobras, ou pelo menos faz todo mundo pensar que é um milagre igual. E aparecem 2 cobras, mas a cobra que foi transformada do cajado de Arão, vai lá e engole as outras 2 cobras. Faraó tinha a prova diante de si, amados, mas ele escolheu a narrativa que lhe era conveniente e satisfazia esse caminho neural que ele tinha, a rebeldia, a rebelião, o autoritarismo. Eu sou o cara, eu não quero me submeter. Há um mecanismo para a crença, para toda a crença. O nosso cérebro odeia estar errado. Isso é só comigo? A gente odeia estar errado. Às vezes a gente sabe que está errado, mas a gente não dá o braço a torcer. A gente não confessa, a gente não reconhece, a gente não pede perdão. A gente não diz, me perdoa, você está certo, errado estou eu. Quando a palavra de Deus confronta um erro nosso, nós sentimos desconforto. Isso se chama dissonância cognitiva. Para aliviar esse mal-estar, Faraó e nós criamos justificativas, assim como ele criou. Olha o que Faraó diz: meus magos também fazem isso. O que é o Egito hoje? No matrimônio, no casamento, a barreira da independência. A esposa que, influenciada por narrativas ideológicas, vê a submissão bíblica como uma ameaça para si. Uma esposa que cresceu ouvindo mulher não depende de homem. Essa crença criou uma trilha neural de autoproteção. O texto de Efésios, capítulo 5, 22 e 23, que diz: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ela sabe disso, mas esse caminho neural que foi construído nela, diz, mas me submeter, não, porque eu não vou ser capaz. Mesmo sendo cristã, ela resiste à submissão bíblica, que é parceira e ordem divina. Mas ela acaba vivendo como solteira, mesmo sendo casada. Esconde as finanças, não compartilha a vida, sobrecarrega o marido. O cérebro dela interpreta a entrega como perigo e ela prefere a rebeldia ao descanso da confiança bíblica, principalmente se ela já tiver sofrido abuso emocional por um relacionamento, quem sabe, construído da forma errada, começou errado. Leva aquilo para o outro relacionamento. Seu cérebro, condicionado a não depender de ninguém, cria barreiras financeiras, emocionais, que impedem a unidade do casal. Quantos filhos estão sendo criados só pela mãe? Mesmo tendo o pai dentro de casa. Por quê? Porque quem é o machão dentro de casa é a mãe. Não é que o marido é machista. Mas ela é dominadora. Quantos homens foram criados ouvindo, homem não chora, homem é macho, e acaba se tornando um machão que não para dar ouvido à esposa. Ele é uma desgraça como administrador. Botou dinheiro na mão dele, vai ser um problema. Ele não sabe administrar. Mas a esposa não. A esposa é mais comedida, ela é mais organizada, ele é desorganizado. Agora, irmão, fala aí, André. Agora, irmão, se você não aprender a ser organizado, não tem problema. Titio Lula vai te ensinar. Mas ele que foi criado com essa coisa, com esse caminho neural do machão, do cara que é macho, o cara que não chora, o cara que não dá o braço a torcer, ele acha que é diminuí-lo se a esposa administrar as finanças da casa, da família, porque ela administra melhor que ele, em vez dela chegar e dizer, amor, você é melhor nisso do que eu, e nós somos uma sociedade. Então está aqui, ó, meu salário está aqui, eu recebi.
Me dá aí meus R$ 100 para de vez em quando aí pescar. O resto é contigo. Não, tem que chegar para a mulher e pedir do meu dinheiro que eu ganho e dizer para ela, amor, preciso de um dinheiro aí, posso usar o cartão de crédito para comprar isso assim, que eu queria muito? Imagina, eu sou homem, rapaz. Caminho neural errado. Machismo construído. Cérebro está condicionado. Lá no trabalho, a influência da ideologia que cega. O funcionário, mesmo sendo crente, que acredita na narrativa de que todo patrão é explorador. Então ele justifica a sua preguiça, a sua falta de excelência, como uma forma de justiça. Colossenses capítulo 3, versículo 23, 24 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. E em Mateus capítulo 5, versículo 16, o Senhor Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mas o cérebro desse funcionário reforçou a ideia da ideologia marxista, socialista, de que ele é bombardeado, seja lá pelo grupo social que ele frequenta, seja pela influência política que ele deixa ser alimentado, de que ser um bom empregado é ser escravo do sistema. Ele não serve a Cristo no trabalho, porque sua mente está presa numa ideologia política, ideológica, opressora. Um caminho neural já foi construído ali. Por isso que é tão difícil pegar um esquerdista e fazer ele enxergar que o Hamas é um grupo terrorista desgraçado que assassinou pessoas inocentes por uma ideologia, por uma religião, por um posicionamento que faz o outro ser menos do que ser humano. Por isso não obedece Mateus 5,16, nem Colossenses 3,23, que exige excelência para o Senhor. Então esse empregado age de qualquer jeito. Ele vem à igreja, ele pede: Senhor, estou desempregado, abre para mim a porta de emprego. A porta de emprego é aberta, daqui a 3 meses o salário que ele ganha, ele está falando mal do patrão, ele está reclamando do trabalho, ele está reclamando da empresa, ele está amaldiçoando, ele está dando mau exemplo, ele faz parte da curriola, ele chega atrasado, ele apresenta um bombril para dar justificativa para a falta. Você sabe o que é bombril, né? Aquele atestado que ele compra ali na esquina. E a juventude? É a ilusão da autossuficiência. Jovens de 16 anos que, por poderem votar, creem que já possuem sabedoria plena. O sistema ensina que a autoridade dos pais é um estorvo. Eles criam trilhas de desrespeito justificados por uma falsa autonomia, endurecendo-se contra o conselho que lhes dará vida longa, como diz a promessa do Senhor na sua palavra. Mas se alimentam de quem? Katy Perry. O queridinho do momento da música ou do cinema. Amados, há um perigo terrível que é o da cauterização. Veja o verso 13. Lê bem forte. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Eu preciso dizer isso, da parte de Deus. Adolescente, ouça. Sabe aquele teu colega, aquele teu amigo, aquele garoto lindão que está te seduzindo? Sabe aquela amiga que é a descolada da escola, do bairro, do condomínio, da rua? Está sendo um agente de Satanás para corromper você. E ela nem sabe.
Sabe por que ela não sabe? Porque o cérebro dela já é escravo. Mas você tem papai e mamãe? Se o papai e mamãe não existem mais, você é criado por vovô e vovó, não tem ninguém na face da terra que te ama mais do que eles. Aquela colega, aquela amiga, quando você perder a virgindade, você engravidar, não vai assumir nada. Quando você perder a virgindade, você se relacionar com outro, seu nome ficará falado e quem sabe será por ela começar. Isso porque você tem permitido a sua mente. Você que diz que recebeu Jesus como Salvador e Senhor, Ele é teu Senhor. Você está dando ouvidos para alguém como Senhor da sua vida, sem você se dar conta, você está obedecendo. Mas isso é por rebeldia, por desobediência. Teu pai e tua mãe sabem tudo que se passa no teu Instagram, no teu Facebook, no teu TikTok? Você tem conta escondida que eles não veem? Você vai lá e fuça aqueles canais dark. O que é que você está alimentando a sua mente? Que caminho neural você está permitindo ser construído por Satanás aí? A palavra de Deus diz, tudo aquilo que a pessoa semear, ela vai colher. Por favor, ajuda quem está do teu lado, diz para ele, tem um demônio chamado espírito de rebeldia. O papel dele é levar você a agir por rebeldia, construindo no teu cérebro a predisposição para fechar a porta da palavra de Deus. Há um perigo sério da cauterização. Lê de novo o verso 13. O texto conclui que o coração de Faraó se endureceu e parou de ouvir. Chegou uma hora que Faraó diz, chega, se aparecer de novo na minha frente, vou mandar matar. Não quero ver tua cara mais aqui, desaparece. Quantos casamentos têm acabado mais ou menos parecido com isso? Chega, eu não aguento mais, vai embora, não te quero mais não. Perturbação, tudo sou eu que estou errado. Quando a pessoa não quer mais ouvir, é ponto final, é game over. Avisa para quem está ao teu lado, não quer mais ouvir? É game over. Ponto final. Desafiar a Deus, amados, traz uma falsa sensação de poder. Olha para Faraó. Esse gostinho de ser o próprio Deus libera aquele hormônio chamado dopamina no nosso cérebro, viciando a pessoa na própria autonomia. É por isso que em Juízes o povo voltava ao erro. Você vai encontrar isso quando você chegar no livro de Juízes, você vai ver, gente, mas que povo, essa gente não apanha e não aprende. Aí você olha para si mesmo. Quem sabe você vai se identificar ali. Eles estavam viciados no ciclo de rebeldia, usando a misericórdia de Deus apenas como um analgésico para continuar pecando. Mas chega um momento em que as sinapses do erro são tão fortes que a consciência se torna cauterizada. E aí é que é o perigo. Alguém, por favor, leia bem forte, de preferência todos, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, veja o que diz o texto. Pode ser bem forte? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Timóteo, quando você for ler todo o contexto, você vai ver que é isso que ele está falando.
pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Tem gente que prega uma mentira tão bem pregada, irmão, que até ele já acredita na mentira que ele prega. Você conhece alguém assim hoje no cenário brasileiro? Uma hora são 60 e tantos milhões de crianças de rua. Outra hora tem não sei quantos, 200 milhões de pessoas no Bolsa Família. Tu conhece gente assim? Já se tornou um mentiroso, inveterado, com a mente cauterizada, que mente que nem sente, como a gente fala. Fulano mente que nem sente. É essa pessoa. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizado a própria consciência. O cérebro aprendeu a ignorar o Espírito Santo que diz, ops, ei, está errado isso aí. Porque a palavra de Deus diz que aquele que nasceu de novo, morreu para o mundo, recebeu quem? Para habitar em si? O Espírito Santo. Mas olha só, quem foi que disse que o Espírito Santo tem obrigação de ficar? Ele está ali, está falando, e o cara não está ouvindo. Ele está ali, está falando, o crente está nem aí. Deus está usando o pastor e ele está... O espírito de rebeldia está do lado e diz assim, não é bem assim não. Ele diz, mas não é bem assim não. Não pega a Bíblia de novo, não, peraí, o pastor pregou, mas deixa eu ouvir isso de novo, porque eu quero andar na palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para o meu pé, luz para o meu caminho, é nela que eu vou obter a vitória. Mas não. Dá vazão ao sentimento. Quem dá vazão ao sentimento, dá ouvido à hipocrisia dos que falam mentiras e que tem a mente cauterizada. E leva o outro a ter a sua consciência fraudada. Amados, chegamos ao cajado que engole a serpente. No verso 12, há uma esperança. Veja o verso 12. Pode bem forte. O cajado de Arão tragou o cajado dos magos de Faraó. Irmãos queridos, a autoridade de Deus é maior do que as nossas construções mentais. Deus pode fazer o que a ciência chama de neuroplasticidade, que é a capacidade de criar novas trilhas na nossa mente, no nosso cérebro. Mas isso exige metanoia, uma mudança de mente que começa com a nossa rendição ao senhorio de Cristo para obedecê-lo, independente do que quer que seja que se apresente em nossa mente, à nossa frente. O tratamento para a síndrome de Faraó não é a força de vontade. Porque usando apenas a força de vontade, muitos sucumbem. Mas é a metanoia que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que é fundamental, é necessária e é uma atitude nossa que todos nós devemos tomar. Pode ler bem forte. O que é este século? É a ideologia. O que é este século? É a falsa verdade. O que é este século? É a política que se sobrepõe à verdade eterna da palavra de Deus. O que é esse século? São os usos e costumes que confrontam a verdade eterna de Deus a respeito da santidade que deve existir em nós. O que é esse século? É o linguajar que nós usamos, são as roupas com que nos vestimos. O que é esse século? É o estilo de vida, que é diferente e incoerente
para um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo, o que é esse século? É a disposição da rebeldia. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Não pensa você que não, mas é a verdade. Uma pessoa que começa, não, eu vou fazer só uma tatuagenzinha, é só uma estrelinhazinha aqui, daqui a pouco ela quer um céu inteiro no corpo. Não, eu bebo socialmente, imagina, daqui a pouco é um adicto do álcool, da bebida. Não, eu posso beber. A Bíblia não diz, né, contra. A Bíblia diz que é pecado exercer o exagero. Mas para chegar ao exagero tem que ter o primeiro. E a palavra manda fugir. O mundo espiritual, a palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, manda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ele quer tragar de que jeito, meu filho? Te empurrar para a morte? De que jeito? Não, ele não quer que você caia do precipício, que você pule da janela, embora há situações em que ele leva pessoas a isso. Mas via de regra, o que ele quer é que a gente vá para o precipício que nos faz incapacitados com a comunhão com o Espírito Santo. Isso se dá quando nós permitimos construir caminhos neurais que virem fortalezas em nossa mente. Como Faraó. Por estarmos sob essa síndrome. Síndrome começa com algo pequenininho, às vezes um vírusinho, às vezes alguma coisinha ali que está fora do lugar e aquilo desencadeia outro, quando vê, toma todo o corpo. Sem metanoia, sem renovação da mente, não é possível. Deus quer quebrar o concreto das suas sinapses ideológicas e criar novas trilhas de vida. Se você tem experimentado viver isso, não importa qual seja a área, hoje pode ser o começo da sua libertação. Mas tudo depende de você querer se submeter ao processo da metanoia. Metanoia nos faz pensar em metamorfose. É a lagarta que deixa de ser lagarta para se transformar em borboleta. Para isso acontecer, ela se isola de todo mundo ao seu redor para passar pelo processo de transformação. Se você continua se envolvendo, se você continua se conectando, se você continua sujeito a esse meio ambiente, a estas coisas circunstanciais que fortalecem ou permitem a você continuar passando por essa trilha, você não vai sair dela. Mas para isso, é preciso que haja uma morte do eu, para que Cristo viva em você. Pense sobre isso. Você tem vivido já a síndrome de Faraó? Será que você está vivendo o ciclo de Juízes? Domingo passado eu me arrependi, me coloquei em pé, levantei a mão, fui à frente, eu disse para Deus, chega. Mas você fez o que para impedir aquele ciclo? Para paralisar, para fechar aquele caminho neural? Você tem que construir outro. Porque se as pessoas que passavam por aquela trilha na mata pararem de passar por aquele trilho, o mato vai crescer de volta e ninguém mais vai achar o caminho. É assim que vai ser na sua mente. É quando não passar mais por aquele caminho, mas for pelo caminho certo. O nome disso é conversão. Eu ia por lá, agora eu vou por aqui. Deus não vai fazer isso por você. Ele não faz isso por mim, não faz isso por nós. Somos nós quem temos que caminhar. Ele já nos deu a sua palavra, a verdade. E amados, tudo o que fazemos é por influência de alguém.
E se não tiver ninguém humano, ou é uma influência espiritual da maldade, ou é uma influência espiritual do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque quando eu fui na Índia, as pessoas comiam lá, não era com garfo e faca, eles comiam com a mão. Pegava tudo com a mão. Todas aquelas pessoas foram influenciadas por gerações e gerações que vieram antes delas. Para elas está tudo certo, mas tinha que ser com a mão direita. Para nós parece algo meio grosseiro comer com a mão. O educado é comer com garfo e faca. O italiano cresce aprendendo que a pasta, que é o macarrão, você enrola ele com garfo apoiando na colher e depois o leva à boca. Você não pega a faca e corta. Imagina, você cortar o macarrão. Tudo que nós fazemos porque aprendemos. Aprendemos porque alguém nos ensinou. E esse alguém, muitas vezes pode parecer circunstâncias, mas não existem circunstâncias, existem influências agindo nas circunstâncias para nos conduzir a construirmos um caminho neural que nos leva às atitudes boas ou ruins. Olha o que diz a palavra de Deus sobre tudo o que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que procede o caminho da vida, os caminhos da vida. Os caminhos da vida são bênção ou maldição, céu ou inferno, vitória ou derrota, liberdade ou escravidão. Olha o que diz a palavra do Senhor. A vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que bem a usar comerá do seu fruto. O que se passa na sua boca, e o que se passa na sua mente e sai da tua boca dentro de casa? Você fala para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, que desgraça! É palavrão que tem lá? É palavra de bênção. E quando tem aquele momento do estresse, e até se permite, quando veja até falando mais alto, você vai embora apertando o acelerador da rebeldia, da ignorância, da arrogância, da prepotência, da insubmissão, do eu que sou o cara, ou você peraí, antes que esse negócio desgoverne, peraí, deixa eu parar. Que eu estou dando vazão, eu estou indo pelo trilho, pela trilha, que eu sei onde vai conduzir isso aí. Deixa eu parar aqui. Não, deixa eu respirar fundo, me calar. Deixa o outro falar, o outro fala, mas eu não quero isso. Eu rejeito isso na minha vida. Você bloqueia no meio do caminho, ou você segue em frente porque o outro está indo também. Você tem ouvido o Espírito Santo, ou você tem tanta razão que o Espírito Santo está falando através da palavra, está falando através do pastor, está falando através de alguém, e você não está ouvindo, porque você não quer igualzinho Faraó. E quem sabe, já chegou ao ponto de dizer, chega, não quero mais nem ouvir. Se voltar a falar, vai ficar ruim a coisa. Não permita que a sua mente concrete o erro. Faça um caminho concretado, pavimentado no teu cérebro. O mesmo Deus que enviou pragas para quebrar o Egito, às vezes envia crises para quebrar a nossa rigidez. Já parou para pensar que talvez aquilo que você está colocando na conta do outro tenha a ver com a sua responsabilidade de não se submeter a ouvir para reconhecer que está errado? Renda-se hoje, antes que a sua trilha de rebeldia se torne sua prisão para sempre. Deus está quebrando as suas serpentes hoje para que você se renda a Ele. Ele está fazendo isso com a sua palavra, através dela.
Não endureça mais o coração. Ore, diga para o Senhor: Senhor, refaz meu cérebro, renova a minha mente, quebra meu orgulho, me ajuda a enxergar o que eu não estou vendo. Eu me submeto para ouvir tua voz. Eu reconheço que essa arrogância, essa prepotência, esse posicionamento rígido em que eu já me coloquei, não é capaz de me fazer feliz. Eu não consegui construir nada verdadeiro, nada produtivo, nada que verdadeiramente tenha me proporcionado ou tenha me proporcionado paz, equilíbrio e satisfação. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu vou me consertar com quem eu devo, vou me consertar com meu marido, com a minha esposa, com meu pai, com meu filho, com meu irmão, meu pastor, com meu líder. Mas eu começo me consertando com o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, há um ser espiritual da maldade que conspira contra nós. E quando eu, ou um pregador da palavra de Deus, faz um apelo para que você se manifeste, o que ele está fazendo não é buscando aprovação para a palavra que ele transmitiu. Se ele verdadeiramente é um homem de Deus, ele transmitiu a palavra de Deus e Deus não precisa da aprovação da sua própria palavra. Ele está dando a você a oportunidade de você tomar uma atitude para construir um caminho neural diferente. Então, se você entende, se você reconhece que essa palavra vem de Deus e é para você, o único que tem que ser envergonhado é o diabo, e ele o é na medida em que você toma as atitudes que devem para fazer diferente na sua vida. Fique em pé onde você está. Como outros já entenderam, já estão se colocando em pé. Não é para a aprovação do pregador, que eu não preciso disso. A palavra do Senhor, ela é aprovada. Ela não volta vazia. Mas é para que você tome essa posição, você exerça agora aquilo que é o teu livre-arbítrio. É você agora dizendo: Senhor, estou saindo do volante, estou colocando na tua mão, Espírito Santo. Senhor, eu já caí 500 vezes nesse negócio, mas eu vou dizer aqui para o diabo ouvir. Se amanhã eu cair de novo, eu vou ficar em pé de novo. Eu vou dizer de novo: eu não aceito, eu não resisto. Ainda que eu não sinta o constrangimento que eu sinto agora, eu vou dizer: ainda assim eu resisto, porque a palavra do Senhor diz: resista que ele vai desistir. Eu não vou aceitar isso não. Eu vou construir, eu vou andar por cima desse caminho, até ele ficar careca, e eu olhar e dizer assim: não tem outro, é esse aqui, porque é o caminho da verdade. O caminho que me conduz ao erro, à desordem, à desobediência, a andar por princípios e valores do mundo, e não os do Senhor. Eu abro mão, não quero isso mais não. Assuma agora um compromisso com você mesmo, diante de Deus, e com o Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, eu quero que o Senhor me ajude. Não é para fazer aquilo que é meu dever fazer, não. É meu dever acordar de manhã, buscar a Tua palavra, alimentar a minha mente com o mapa do Senhor. Muitas vezes, quando eu vou a algum lugar que eu não conheço, e alguém me dá um endereço, eu nunca fui lá, por força das circunstâncias, daquilo que a gente está vendo hoje na sociedade, eu sento na frente do meu computador, entro lá no Google Maps e eu faço a viagem virtual, andando por todas as ruas e estradas até chegar naquele lugar. Eu quero ter certeza que eu não vou passar por nenhum lugar que possa estar conflagrado pelo tráfico e eu correr risco de vida. Eu quero ter certeza que para chegar naquele lugar eu posso chegar com segurança, porque eu não estou passando por lugares que são reconhecidamente dominados pela malignidade. Então, todos os dias eu vou acordar de manhã, vou lavar meu rosto, vou escovar meus dentes,
Eu vou pegar a palavra de Deus. Eu vou olhar para o mapa. Eu vou receber as instruções do Senhor. Eu vou dizer, Senhor, está aqui a minha listinha, ó. Eu reconheço, isso aqui está errado na minha vida, isso aqui está errado. Eu sou uma pessoa que tem uma língua descontrolada, eu falo sem pensar no que falo, eu tenho uma disposição de ser explosivo, eu tenho uma predisposição de ser arrogante. Senhor, eu rejeito isso, eu rejeito isso, eu rejeito isso, eu rejeito isso. Espírito Santo, me ajuda quando eu estiver sendo tentado para agir assim, quando o meu cérebro me despertar para pegar aquela trilha que eu não devo, me confronta, me ajuda, me lembra, seja o Senhor o grilo falante na minha mente, para que eu não erre. Eu não quero ir por esse caminho errado. Eu reconheço que a tua palavra é a verdade, é sobre ela que eu quero andar. Eu não quero estar em desobediência à tua palavra.